No livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, há a cena de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos derrama sobre Jesus uma série de dúvidas. Afinal, na qualidade de líder religioso de um povo e ocupando uma posição de imenso destaque naquela época muito importante da vinda do Cristo, Nicodemos era treinado a vida inteira a raciocinar, a interpretar, a buscar o sentido e o significado dos textos, em especial dos textos bíblicos. No entanto, ele havia encontrado uma questão que desafiava o seu raciocínio hermenêutico, a sua capacidade de interpretação. E Jesus, então, e é a frase que nós pensamos desse diálogo, lhe diz: em parábola, tudo que ele precisava aprender. Mas ele sai sem entender, sem compreender o que Jesus lhe dissera. Em seguida a ele vem Tiago menor. E num determinado momento Jesus diz a Tiago: até tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? No exame das Sagradas Escrituras, tens raciocinado, mas não tens sentido. A parábola das 10 virgens é um desafio ao entendimento do que Jesus quer dizer, mas não porque nos falte inteligência. A parábola é muitas vezes incompreensível porque nos falta sentimento. Um sentimento num padrão espiritual. Uma espécie de conexão consigo mesmo e conexão com Deus. Uma espécie de pertencimento à obra divina. Pertencer à obra divina como uma árvore pertence. Mas o ser humano, na multidão dos seus conflitos interiores e conflitos de relacionamento, é hábil em encontrar raciocínios e racionalizações e inapto a sentir. Portanto, a parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, já se aproximando do final, e, portanto, uma parábola que na composição do evangelista Mateus está na antessala da crucificação de Jesus, é uma parábola para gente grande. É parábola que fala de coisa séria. É parábola que fala de experiência profunda, não experiência rasa. É parábola que fala de comunhão. Comunhão. Mas aqui, já de início, cabe uma advertência. Quando nós entramos numa casa e observamos um criado
ou uma estante, uma mesa de alguém que guarda objetos que têm um significado afetivo, pode ser que esses objetos não combinem do ponto de vista da beleza e da harmonia se você olha com um olhar técnico. Então, um decorador irá dizer, não combinou. Mas acontece que a gente guarda as coisas em respeito à memória afetiva. E para a memória afetiva, tudo combina. Porque um dia nos tocou. A parábola das 10 virgens é um mosaico. Ela é uma coleção de pedacinhos, aparentemente desconectados. No entanto, se você se permitir sentir mais que pensar, e se você se permitir resgatar a memória afetiva da primeira revelação, ou seja, o plano das revelações divinas, que começou com a primeira, depois veio a segunda e culminou com a terceira revelação. Se você entende que esse plano é um plano afetivo, porque ele está coordenado por quem ama, você vai entender cada pedacinho. E o primeiro pedacinho é o número 10. O número 10 é o jiló no prato, para quem não gosta de jiló, porque eu particularmente adoro. Então escolha uma coisa que você não goste. Porque esse pedacinho 10 evoca uma história triste. Nós espíritas temos um hábito de imaginar que revelação é feita de papel. Então, quando você fala assim, terceira revelação, a pessoa pensa em 5 livros. Ela não pensa nas lágrimas de Kardec. Ela não pensa nas dores de Chico Xavier. Porque a nossa sociedade consumista e massificada está focada em produtos, não em pessoas. Revelação é feita de gente. O profeta Isaías foi assassinado em praça pública. Portanto, você não está lendo um livro. Quando você abre o Velho Testamento e lê Isaías, você está tomando contato com uma vida. E pelo fato da revelação ser feita de vidas e vidas sofridas. Porque neste mundo quem segue o bem, quem faz o bem e quem se conecta com a luz é punido. Pela maldade, pela ingratidão, pelo ódio, pela inveja, pelo despeito. E o número 10 é esse pedacinho do mosaico da parábola que evoca a parte triste. As despedidas. A parábola das 10 virgens é uma parábola dos encontros, mas ela tem um pedaço de despedidas. Esse pedaço é o número 10. 10 virgens. Por quê? Porque ao tempo da primeira revelação, e nós precisamos compreender que Jesus falava para um grupo de pessoas, portanto, ele utilizava as referências afetivas, as memórias e a cultura desse grupo.
O número 10 diz respeito à divisão do povo hebreu. O povo hebreu era junto, era unido, era uma família. Uma família que conseguia conviver com a diversidade. 12 tribos. Cada tribo de um jeito. Uma mais louca que a outra. Igual todas as famílias. Mas embora as suas loucuras, as suas imperfeições, havia um laço de afeto que unia essa comunidade. Essa compreensão, às vezes, nos falta no movimento espírita. De que não serão as semelhanças que vão nos unir. O que nos une é o amor. Não as semelhanças. Então, dessa união que caminhava entre tapas e beijos, um dia fez-se a separação. Uma separação truculenta e violenta, como é toda separação de quem tem intimidade. Porque só nos fere, só nos machuca quem é íntimo. Em razão da intimidade, da comunhão de propósitos, houve uma separação brusca. As 10 tribos do norte centralizaram suas atividades religiosas na Samaria e as 2 tribos do sul centralizaram seus trabalhos na Judéia, em Jerusalém. Então, aquilo que era uno, aquela comunidade de 12 partes, aquele mosaico colorido, agora se divide. Não mais o povo hebreu, agora samaritanos e judeus. Então, talvez eu diga para você 10 e você não sinta nada. Mas na época de Jesus, quando se dizia 10, subia um frio assim lá na ponta da sua espinha e ia até a cabeça e você arrepiava todo. Porque o 10 evocava separação. O 10 evocava a família que se desfez. O 10 evocava os fundadores do grupo espírita que brigaram e viraram inimigos. Embora isso não aconteça no movimento espírita. O 10 evocava separação. Por isso, 10 virgens. Então, aqui é a primeira pecinha do nosso mosaico. Segunda pecinha. Essa segunda peça, talvez hoje, não comova as pessoas. Porque a parábola das 10 virgens é uma parábola estruturada sobre a cerimônia do casamento. E como o casamento hoje perdeu muito da sua simbologia, da sua riqueza, da sua afetividade, até porque na transição planetária as pessoas se tornaram produtos para serem consumidos.
É preciso alinhar o nosso sentimento e voltar àquele tempo. Voltar a um tempo em que as pessoas viviam no deserto e precisavam se deslocar em comunidades. Portanto, viver junto não era uma opção. Viver junto era uma estratégia de sobrevivência. Se você estivesse sozinho, você morreria. Ninguém circula, ninguém habita o deserto sozinho. Você pode se retirar no deserto para orar, para o jejum, mas para viver não tem jeito. Nessa sociedade de agricultores e pastores, dava-se um valor extremado à hospitalidade, a receber o estranho, receber o viajante. Então a família, o lar, ocupava um local de destaque. Pertencer a uma família, pertencer a um núcleo familiar, era também requisito de sobrevivência. Se é que deixou de ser. Se é que deixou de ser. Nesse sentido, esse povo de agricultores e pastores conhecia uma relação superlativa. Superlativa. Eu digo naquele tempo porque hoje as coisas estão tão banalizadas. Estão tão banalizadas que as pessoas expõem no Instagram o que naquela época você precisava de 10 anos de casamento para expor. Então eu preciso aí de um esforço para a gente voltar àquele tempo. Casar-se era, por exemplo, ficar nu. Ninguém fazia isso. Não é como hoje. Ficar nu era o mais alto grau de intimidade. E isso ocorria no casamento. Era dividir uma vida. Dormir junto, comer junto, chorar junto, brigar junto. Portanto, se você tomasse 5 pessoas do público que Jesus falava, do público de Jesus, e perguntasse para eles, qual é a relação de maior intimidade que existe no mundo? Eles iam dizer, sem pensar, o casamento. Esse é o ponto que eu gostaria que você sentisse, não pensasse. Se você pensar demais aqui, você não vai compreender a parábola. Sentisse. Portanto, a parábola está estruturada sobre uma cerimônia de casamento, porque o casamento, naquela época, representava a relação suprema, a relação superlativa, aquela em que você está absolutamente exposto, absolutamente entregue, absolutamente devassado. E por que Jesus escolhe a relação do casamento? Para falar de comunhão com Deus.
Ele não cria isso. Na verdade, o mestre se apropria de tradições proféticas, de tradições religiosas do povo hebreu, trabalha essas tradições e as eleva a um grau supremo. Afinal, ele é o Cristo. Para entendermos por que Jesus escolhe o casamento para estruturar uma parábola em que ele vai falar de comunhão com Deus e comunhão às vésperas da crucificação. Às vésperas da crucificação. Tem certas lições do Espiritismo que você só compreende quando está debaixo de uma expiação ou de uma prova. Até chegar a essas experiências, você é uma borboleta voejando pelo jardim. Na hora que a tempestade cai sobre você, você vai começar a compreender os elementos essenciais da revelação espírita. Então havia um profeta chamado Oséias. Oséias era casado. Ele amava a esposa. Gente, essa é uma história antiga, não é moderna. Tinha 2 filhos. A esposa arrumou um amante. Abandonou o lar. E Oséias entrou em depressão. Oséias estava acabado. Acabado. Estava lá embaixo. Na linguagem profundamente simbólica da Bíblia, nesse momento da fossa, Deus procura Oséias. Fala, Oséias, agora você está pronto para ser o profeta que eu preciso. Ele fala, por quê? Estou na fossa. Estou na fossa. Estou tomando um vinho aqui, já estou para lá de Bagdá, ouvindo umas músicas aqui, bem brega. Estou chorando, não quero comer, tem 5 dias que eu não tomo banho, não faço a barba. Mas Oséias, agora você está pronto. Olha a sutileza do texto. Olha a sutileza do texto. Ele fala, mas eu estou pronto para quê? Pronto para me entender, Oséias. Para te entender? Você tem esposa que te traiu? Sua esposa saiu de casa com amante? E Deus respondeu, sim. Oh, não sabia que você tinha esposa. Tenho, Oséias. Era uma. Virou 2. Mas tem 2 esposas? Tem. Jerusalém e Samaria. Entenderam? Entenderam não? Sentiram? Aquela comunidade que era uma família, 12 tribos, todo mundo unido, todo mundo diferente, todo mundo brigão, entre tapas e beijos, mas junto, era a esposa. E o marido era Deus. Por quê?
Porque religiosidade tem a ver com estar nu diante do Criador. E eu morro de rir quando vejo espírita orando, cheio de roupa. Gente, estou falando simbolicamente, pelo amor de Deus. Vai ter uns entusiasmados aqui que vão chegar aqui na frente e escandalizar. O que é orar de roupa assim? Deus, Criador do universo, inteligência suprema, você está orando de terno e gravata. Você está se escondendo. Como se pudesse. Porque você está achando que Deus é aquele servidor da repartição pública que você foi lá resolver um aspecto burocrático. Sabe? Pois não, senhor, eu estou com um problema aqui na minha passagem. Entende? Aí você conversa com Deus assim. E ele morre de rir. Porque você não entendeu ainda que está nu. Você não entendeu ainda. Então eu adoro ver espírita fazendo prece. Tem uns que põem até burca. Que ele se esconde num discurso. É a prece palestra. Senhor Deus. Então é um discurso. Parece quase um pronunciamento do presidente da República. Só que Deus já está dentro de você te vendo nu. Então tem um desafio para você. Você treinar a prece. Quando você estiver tomando banho, nu, debaixo do chuveiro. Aí você vai fazer prece. Vai fazer prece assim. Pai, o senhor sabe que eu não gostei. Não gostei mesmo. E para te dizer, eu não estou nem entendendo onde o senhor quer chegar. Mas eu não vim brigar hoje. Hoje. Eu vim te pedir para o senhor me dar um sinal concreto. Para que eu possa entender o que o senhor quer. Beijo. É isso. É isso. Então, quando Oséias ouviu isso, ele falou: Oséias, você quer sua esposa de volta? É o que eu mais quero. Eu também quero as minhas. Jerusalém e Samaria. E é por isso que o evangelista João irá dizer assim: era necessário que Jesus passasse por Samaria, e por isso que Jesus conversa com a mulher samaritana. Porque ali é Deus recuperando sua esposa. Se você não sentir isso, você vai ficar 3 séculos raciocinando, não vai entender nada de espiritismo. Nada. Porque muitos têm uma imagem assim: bom, agora é a hora da revelação. Médium X356, reencarnação. Manda ele. Não é assim, gente. Se você abrir o livro Obras Póstumas, Kardec estava corrigindo o livro dos Espíritos, começou a ter batida na casa dele. Batida.
Ele falou só, espírito batedor. À noite tinha reunião, manifesta o espírito de verdade. Ele falou só, o senhor viu as batidas lá? O espírito de verdade disse, sim, era eu. Mas espírito superior bate? Bate. Tá batida. Era eu. Mas só estava batendo por quê? Porque o que você estava escrevendo estava errado. Estava errado? Mas eu revisei. Ainda está errado. Entendeu? Eu estou falando do espírito de verdade. Então, quando ele conclui o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está numa cidade litorânea da França, no interior da França, e recebe um comunicado de São Luís. São Luís diz assim, meu amigo de antanho, meu amigo de antanho. Ou quando Emmanuel se apresenta para o Chico, ele diz assim, nossos espíritos estão ligados na noite dos séculos. Entendeu? De que é feita a revelação? O livro que você está pegando é só o resultado. Se você não entender isso, você não entendeu o processo. Então, Oséias estava pronto. Estava pronto para quê? Estava pronto para falar de religiosidade. Porque para falar de religiosidade você tem que amar. Mas você tem que ser abandonado também. Você tem que sentir o que é não ser amado. Então esse é o mosaico. É por isso que a parábola é sobre casamento. Porque nós estamos numa busca evolutiva, numa busca espiritual. Todos nós, todas as criaturas em evolução estão numa busca. Essa busca se chama comunhão com Deus. Essa comunhão é um casamento. Porque você evolui em parceria com Deus. Em parceria. Ele interfere, você pede, ele concede, faz concessões, congela débito, dá moratória. Você esperneia, chora. Tem hora que eles puxam a rédea. É uma parceria. Por quê? Porque se você fosse deixado por conta própria, você andaria em círculos pela eternidade. É uma relação. Mas como era a cerimônia do casamento? Na época de Jesus. Isso é importante que nós resgatemos, porque senão a parábola fica incompreensível. Eu vou lê-la rápido. Jesus diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo o óleo de oliva, né? As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas, com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite, houve um clamor. Eis o noivo. Ou melhor, eis o noivo. Né? Saí ao seu encontro.
É alguém aqui falando isso. Eis o noivo, chegou, o noivo chegou. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas. E a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, vocês não estão na lista de convidados. Portanto, aí conclui Jesus: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então fica incompreensível, porque a primeira coisa que nos vem aqui, que ele vai casar com as 10. Esse é o primeiro equívoco. Então vamos resgatar um pouco da cerimônia. A cerimônia funcionava assim. Esqueça o casamento que você conhece hoje. Apaga isso. Funcionava da seguinte maneira. Primeiro, o moço ia lá na donzela e, junto com o pai, e fazia um contrato pré-nupcial. Contrato pré-nupcial. Pagava um dote. Gente, era difícil casar. Pagava um dote. Né? As famílias mais simples, um cabritinho, né? Uma ovelhinha. As mais abastadas, o dote aumentava. Fazia o contrato, eles já ficavam unidos legalmente. E aí, então, era marcado o casamento. Só que o casamento tinha um elemento de suspense. Suspense. Qual era o elemento de suspense? A noiva escolhia 10 amigas, que são as virgens, as 10 virgens, 10 donzelas, que vão disputar a tapa, o buquê, né? Não, tô brincando. 10 donzelas que vão ficar com elas, que todas querendo casar, óbvio, né? E já sendo treinadas ali para a sua própria cerimônia de casamento. Ficavam com ela num local preparado, local que só entrava mulher, não era despedida de solteiro, pode tirar isso da cabeça. Elas ficavam num ambiente reservado lá, mas é conversa de mulher, né, gente? Fazendo unha, pé, cabelo, e cuidando, e arrumando a noiva, e conversando. Era uma tenda animada. Gente, reúne 11 mulheres num lugar. Preparando para a festa. 11 mulheres juntas, quer dizer, eram mais que 11, porque aí tinha as mães e avós, mas tinham as 10 virgens e a noiva. Essa mulherada toda preparando para a festa. Vai. Na escala de terremoto dá mais ou menos 5,3. Né? Era uma coisa... Mas
elas ficavam prontas, mas quem determinava a hora do casamento é o pai do noivo. O pai do noivo. Isso é importante. Então o noivo ficava lá pronto com o seu amigo. E o amigo é esse precursor, o arauto, o João Batista, que anuncia a chegada do noivo. Estão começando a entender? A hora que o pai do noivo diz assim, é agora. Aí saiu o noivo todo para buscar a noiva. Ele ia lá buscar a noiva. E buscar as 10 virgens e as agregadas para a festa de casamento que durava 7 dias. Imagina o buffet disso. 7 dias. Ia buscar. Então o pai do noivo dizia, é agora. O noivo não sabia. Que horas? O amigo do noivo não sabia. A noiva muito menos. Aí saía aquele cortejo. O amigo do noivo na frente, o noivo atrás, os pais. E aí o amigo do noivo, o precursor, gritava, eis o noivo. Aí a noiva já estava uma... Você imagina essas virgens, o que arrumava, né? Chegou, meu Deus do céu, chegou, pega daqui, pega dali, aquela confusão. Então, a noiva era entregue ao noivo. E ele a levava para a casa onde eles iriam morar, que foi preparada pelo pai do noivo, junto com o noivo. Tá dando para entender um tanto de passagem do Evangelho agora, não tá? Então, nós podemos interpretar a parábola das 10 virgens num sentido coletivo, mas eu não farei isso hoje. Até porque, no sentido coletivo, a humanidade é a noiva. O noivo é o Cristo. O casamento é a evangelização do planeta Terra. E a data quem marca é Deus, o Pai do noivo. Nós estamos em clima de noivado desde a vinda do Cristo, mas o casamento ainda não se concretizou. Porque só o Pai sabe o dia e a hora. Mas é preciso vigiar e aguardar. Esse é o sentido coletivo. Agora eu quero falar de um sentido que é individual. Que é individual. Porque uma vez entendida a cerimônia de casamento, uma vez entendido o que se tem em mente, o propósito dessa parábola é: o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é semelhante ao quê? O reino dos céus, que é uma construção no interior do espírito, é semelhante a uma cerimônia de casamento, à moda antiga. Então significa que um dia o seu espírito vai se redimir. Esse será o dia da implantação do reino de Deus dentro de você. Eu não sei o dia, nem a hora. Deus sabe. E te digo, será uma noite profunda. Porque a redenção espiritual emerge de experiências profundamente dolorosas e marcantes.
cada desafio que você passa na sua existência, cada dor que você enfrenta, cada dificuldade, é um passo em direção a essa comunhão. Um passo. E do que você precisa? Você precisa de uma candeia. Porque essa não é uma jornada às cegas. Essa é uma jornada consciente. Você tem que saber onde está pisando e para onde está indo. Daí a candeia. Só que candeia se alimenta do azeite, do óleo, do combustível. O combustível da luz na vida de cada um de nós aqui. E esse é um ponto que nós precisamos dizer, gente. Precisamos dizer isso. Por que as virgens prudentes não deram azeite para as imprudentes? Sabe por quê? Porque esse é um tipo de recurso intransferível. Ou seja, médium, expositor, líder religioso, no máximo mostra a candeia dele para você. Você tem que adquirir o seu próprio óleo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o movimento religioso que não constrói autonomia individual. Porque se você não tem autonomia individual, você é idólatra. Você é adorador de pessoas. Isso é um perigo, gente. Tem pessoas que entregam a sua evolução espiritual na mão de outro ser humano, sem se darem conta de que é outro ser humano. É outro ser humano. Então a advertência da Virgem Prudente soa alta aqui. Não podemos te dar o combustível. Esse recurso você tem que adquirir nas tuas lutas, nos teus sofrimentos, nas suas buscas, nas suas angústias. Você vai ter que viver a experiência, você. O que alguém pode fazer por você é te mostrar a candeia dele. É te contar como ele adquiriu o óleo dele. É te mostrar que é real. Te mostrar que é possível. Mas te dá? Não. Não. A advertência de Jesus aqui é uma advertência de nós precisamos de religiosos autônomos. Pare de delegar sua evolução espiritual para pessoas. Pare de idolatrar pessoas. Nós devemos respeitar, ter gratidão, vibrar, amar, ter carinho. Transferir responsabilidade? Não. Então a pessoa chega e diz, eu estou muito decepcionado com o movimento espírita, vou sair. Não. Você está decepcionado por não ter tido autonomia e por ter entregado a sua vida a pessoas. E por ter coberto as pessoas de expectativas que elas nunca vão atender. Nunca vão atender.
Então a parábola das 10 virgens é uma chamada à responsabilidade. Tenha a sua candeia, tenha o seu óleo, porque você não sabe como se dará a sua redenção espiritual. Você não sabe. Mas são processos desafiadores. Desafiadores. Iluminação espiritual, gente, não é ir na praça de alimentação do shopping e comprar uma comida rápida. Como querem vender hoje em dia. Geralmente é assim, você passa por uma experiência que você sai do outro lado sem nem conseguir andar, nem respirar. Aí alguém te para e fala assim, você iluminou. Você fala, é mesmo? Posso desmaiar? Pode. Todo mundo desmaia, filho. Depois que você recupera. Porque é num processo de casamento. E nós temos enfatizado muito isso. O Evangelho fala de fé, mas não de fé de acreditar, gente. Acreditar é outra coisa. Fé é confiar. Então dizem que Francisco de Assis caminhava com um outro franciscano da ordem. Se dirigiam para um lugar onde eles seriam abrigados por uma outra organização religiosa. E era inverno rigoroso. Levava muito. Ele já com fome, cansado, o corpo já perdendo o calor. A situação estava no limite. Eles batem a porta do mosteiro, alguém abre, fala, eu sou Francisco de Assis. Que Francisco de Assis o quê? O outro frade, que estava com Francisco de Assis, faz o quê? Senta e chora. Nós vamos morrer. Vamos morrer aqui. E chora. E Francisco de Assis começa a pular de alegria. O outro frade fala assim, só ficou doido, pai Francisco. Ficou doidinho, né? Nós vamos morrer mesmo. Aí, olha o que Francisco... Gente, olha o que o Francisco de Assis responde. Meu irmão, eu esperei a minha vida inteira por esse momento. Eu falei, mas como assim, para morrer? Não. Porque agora, nesse momento, não há nenhuma criatura humana que possa interceder por mim. Eu estou 100% nas mãos de Deus. A minha vida inteira eu ansiei por esse momento. Agora é só eu e ele. Esse é o reino dos céus. Entendeu? É isso. Por quê? Não há... Enquanto houver algo que você possa fazer, você tem que fazer. Mas enquanto você já fez tudo que você podia fazer? Enquanto houver alguém que você possa pedir ajuda, você tem que pedir. Mas e quando acaba? E quando ninguém pode fazer nada? Aí, você vai ouvir uma voz assim.
Eis o noivo. Eis o noivo. Chegou a sua hora. A hora insubstituível e intransferível da nossa evolução espiritual. A hora você vai experimentar de verdade Deus. O resto foi treino. O resto foi só workshop. Então é disso que nós estamos falando. É disso. É disso. E note que essa parábola é contada momentos antes de Jesus ser preso. Então ele conta a parábola e exemplifica. E olha como é que Jesus ora. Ele ora nu. Jesus ora nu. Não é de roupa igual a gente. Ele vai para o monte, chora. Você já orou chorando? Já orou chorando? Já orou com raiva? Já? Brigou com Deus? Tem que ter DR. Tem que ter DR. Então ele chora e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cara. Entendeu, gente? Isso não é prece palestra, não. Nem prece pronunciamento. Senhor Deus, inteligência suprema, questão 1 do Livro dos Espíritos, Criador de todas as coisas, Camille Flammarion, Deus da natureza. Isso é prece discurso. Isso não é prece. Isso não passa nem do telhado. A frequência disso aí é um negócio tão baixo que, olha... Isso não passa nem do telhado. Eu me recordo, e eu vi isso, uma pessoa muito querida, né, que estava presente naquela atividade que o Chico ia naqueles bairros carentes de Uberaba, né? E eles estavam em caravana, essa pessoa ao lado do Chico, e de repente veio uma mãe com uma criança desfalecida no colo, berrando: Chico Xavier, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo, pelo amor de Deus. O Chico abraça ela e fala: minha filha, vamos orar, porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Você faria isso? Você faria isso? Eu conheço muito espírito que fala assim: calma, minha irmã, ele vai desencarnar, mas é karma, isso está na programação da lei de causa e efeito, é a questão do livro dos... Tem gente que faz palestra espírita em velório. Não, morreu assassinado porque deve ter matado alguém, né? Pelo lugar que o tiro pegou, a gente vê que... É muita falta de sensibilidade, né? É muita falta de sensibilidade. Chico, vamos orar, minha filha. Vamos orar. Entendeu? Olha a prece de Jesus. Se possível, afasta de mim esse caso. Mas, e aqui vem a lição. Aqui vem o Evangelho. O Evangelho vem aqui. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Casou. Esse é o casamento. Por isso dirá Emmanuel assim: as nossas preces são invariavelmente respondidas.
e conquanto pareçam de momento contra nós, são sempre a nosso favor. Conquanto pareçam de momento contra nós, são sempre a nosso favor. Mas as pessoas, infelizmente, as pessoas não, nós, nos relacionamos com Deus como se ele fosse a Siri. Né? Oi, Siri. Comida italiana. Sou um computador. Tem gente que acha que Deus é um sistema. Deus, como é que está meu karma aí? Será que eu posso ser feliz agora, 6 meses? Está raciocinando, mas não está sentindo. Porque o desdobramento das provas e das expiações na vida de um espírito se dá conforme o seu grau de resposta afetiva. Quanto mais duro você for, mais dura a vida será. Quanto mais você responder, mais alívio. Porque o objetivo da lei divina não é te massacrar, é te iluminar. Hoje eu tenho feito um exercício a partir da reflexão nessa parábola. Quanto da dor, da minha expiação é carga que eu estou acrescentando? Percebe? Vou dar um exemplo. Está muito filosófico, né? Vou dar um exemplo. Eu encontrei com um amigo do Triângulo Mineiro. Ele falou assim, você gosta das histórias do Chico? Eu vou te contar uma história. Eu acordei de manhã, fui para o meu escritório de contabilidade. Quando cheguei lá, estava tudo destruído. Levaram tudo. Os ladrões entraram, roubaram tudo e quebraram tudo. De noite eu tinha reunião com o Chico. Chegou lá, cabecinha baixa, triste. O Chico falou, meu irmão, o que aconteceu? Chico. Aí ele contou a história. O Chico abraçou. Com uns 30 segundos abraçado com ele. Senhor, meu irmão, é tão bom devolver. É tão bom devolver. Isso me lembra uma história contada por sábios hebreus. O ancião chega do trabalho na porta de casa e a esposa dele está em lágrimas. E ela pergunta para ele, meu amor, quando a gente pega algo emprestado com alguém, a gente tem que devolver? Fala, meu amor, mas que pergunta é essa? Você sabe que está na lei de Deus, nós temos que ser justos. Se você pegou emprestado, você tem que devolver. E ela então começa a chorar e diz, pois é, meu amor. Hoje nós vamos ter que devolver nossos 2 filhos. Entende? Então, se você se debruçar sobre as provas e expiações que estão sobre você, será que não tem uma carga a mais
que é sua. Excesso de bagagem. Desfaz disso. Já é tão pesado a própria situação em si. Para que pôr mais peso? Para que resistir? Para que se revoltar? Você pode fazer algo? Faça tudo. Tudo que você puder. Você pode pedir intercessão? Peça todas que você puder. Mas se não tiver mais ninguém para interceder, e se não tiver mais nada que você possa fazer, entenda. Chegou a hora. É porque essa compreensão a gente tem, e aqui agora eu quero fechar mostrando a diferença entre apenas raciocinar e sentir. Perguntaram para um rabino, eu adorei essa entrevista, perguntaram para ele assim, Deus sabe todas as coisas? Ele sabe. Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, não é? Onisciente. Deus nos conhece totalmente? Conhece. Então, para que você faz prece pedindo? Para que você pede? Para que você faz prece pedindo alguma coisa? Essa é a típica pergunta de quem só está raciocinando. Sabe o que ele respondeu? Sim, Deus sabe todas as coisas. Deus me conhece completamente. Mas quando eu peço a Deus, eu não estou testando o conhecimento de Deus. Quando eu peço a Deus, eu estou educando o meu desejo. Porque se ele atender, é porque eu desejei com ele. Se ele não atender, é que meu desejo está na direção oposta. Então não é sobre Deus, é sobre você. Quando você está orando e pedindo, não é sobre Deus, é sobre você. O que você deseja? É simples, não é? Vai viver isso. É aí que você vai começar a ter DR. Você fala assim, tá bom. O senhor não concordou comigo. Posso saber por quê? O que o senhor quer? Entendeu? Aí, diz Emmanuel, Deus responde através das circunstâncias da sua vida. Por isso que a mensagem dele chama oração e atenção. Toda vez que você fizer uma prece para Deus, você tem que redobrar a atenção, porque ele vai responder através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Vai vir uma circunstância e fala... Entendeu? Sem comentário, sem humilhação. Não precisa humilhar. Já entendi. Você entende. Você entende que você vai pensar assim, eu estava desejando uma coisa horrível, que eu achei que era ótima. Aí as circunstâncias se conjugam, você fala, nossa, meu pai, agora você me surpreendeu. Gente,
Religiosidade é tomar susto todo dia. Porque se Deus não te surpreender, você não está em comunhão com Ele. Deus não é um passarinho que você põe na gaiola. Ah, está aqui Deus. Ele está aqui. Eu vejo Ele todo. Eu sei tudo que Ele vai fazer. Claro que não. Claro que não. Às vezes vai fazer uma coisa que você vai ficar pálido, perplexo. Perplexo. Por isso que fé não é crença. Porque crença traz segurança. Quer ver? Você entra no avião, tá um montandão, você fala assim, você acredita que nós vamos chegar ao destino? Ele fala, acredito. Ah, que bom, vou até dormir. Crença traz segurança, fé traz perplexidade. Ter fé é parar e falar assim, tá bom, eu não sei. Assume a direção. De perplexidade em perplexidade. Por quê? Por uma razão muito simples. Você é relativo. Deus é absoluto. Essa é a pequena diferença da relação com Deus. Porque ter um marido, ter uma esposa, ter um companheiro, uma companheira, um namorado, alguém, é relacionar com alguém que é relativo como você. Relacionar-se com Deus é diferente, porque Ele é supremo, você não. É um relacionamento diferente. Sabe por quê? Porque Ele é o outro. Ele é o outro. Ele não é uma extensão de você. Acontece que num estágio primitivo evolutivo, que o Estevão, no livro Paulo Estevão, chama de a infância da religiosidade. A infância da religiosidade, como é que o bebê raciocina, gente? Para o bebê, a mãe é uma extensão dele. A mãe não é uma outra. Ela é ele. E como é que você começa a crescer? O que é crescer? Deixar de ser bebê? É perceber que a mãe é outra. Porque dá uma fome, você fala, cadê eu? Cadê eu para me dar comida? Aí o eu não está lá. Aí você chora. Estou começando a desconfiar que ela é outra. Que essa mãe não sou eu. 90% dos encarnados na Terra estão nessa fase de religiosidade. Eles acham que Deus é uma extensão deles. O Evangelho vem propor uma religiosidade de adulto. Deus é o outro. Então você conversa com Ele, porque Ele se relaciona com você. Mas Ele diz não e Ele diz sim. Ele só não erra. Emmanuel diz bonito, Emmanuel diz assim, a providência divina não pode, a providência divina não desce para errar com as criaturas. Então ele é o outro. Ele é o outro. Aí ele propõe. É uma negociação permanente. Permanente. Isso é a experiência da fé. Isso é a experiência da religiosidade.
E o Espiritismo vem nos trazer um conjunto de conhecimentos para que a gente entenda o processo. Mas esses conhecimentos não garantem que você vai viver o processo. Então você pode ficar 100 anos no movimento espírita e nunca ter experimentado 1 minuto de fé na tua vida. Então você está fazendo o quê? Você está passeando em evento espírita. É Gisele Bündchen do Espiritismo. Você está na passarela. Você vai aqui, passa para cá, frequenta uma reunião, ouve uma palestra, vai aqui, vai acolá. Mas a dinâmica da sua vida não é a dinâmica de quem está em relação com Deus. Percebe? Não é. Por isso que é desafiador. Por isso que é desafiador. Portanto, a transição planetária é um momento peculiar de redenção das almas. Só que muita gente está imaginando, muitos de nós estamos imaginando que a transição planetária vai ser assim. Eu comprei uma pipoca de micro-ondas, sabor manteiga, que é a que eu gosto. Fiz, sentei no sofá e estou assistindo a transformação do mundo. Não vai ser assim. Você vai estar numa esfrega, você vai esquecer até seu sobrenome. E aí a transição planetária se fará em você. Porque mudar planeta é a coisa mais fácil que tem. O difícil é mudar o coração de um ser humano. Isso é mais difícil. Por isso, não tem como. Não tem como você abrir mão da sua autonomia e ficar pedindo óleo. Você tem que possuir uma reserva de combustível para gerar luz nas noites da sua vida. Então, eu me recordo, cheguei no grupo espírita, cheguei para a reunião mediúnica, num período que o couro estava... A minha candeia estava... Acho que não tinha nem luzinha mais. Naquele dia chegou uma médium, já uma senhora mais velha, nova, que eu não a conhecia. Acabou a reunião, lá tomar o café, ela chegou, os espíritos pediram para te dizer uma coisa, né? Estou um pouco acanhado, porque estou achando que não faz sentido. Eu falei, não, diga. O médium tem que dizer. Pedido para te dizer que todo sofrimento tem data para acabar.
Ah, obrigado. Viu? Falaram quando? Deram a data? Não, não deram a data. Entendeu? Essa experiência é intransferível. Você vai viver a sua. Você vai viver a sua. Mas uma coisa é certa. Aqueles espíritos que já experimentaram esse casamento e essa comunhão dizem que a dor continua dor. Porque tem gente que acha assim, nossa, você transformou o espírito superior, então se ele perder um filho, ele não sofre. Sofre, chora do mesmo jeito, gente. O fato de você ser um espírito superior não significa que você é imune à dor, não, gente. Não existe imunidade à dor. Existe imunidade à desestruturação interna. Então eles dizem assim, a dor continua dor, expiação continua expiação, prova continua prova, traição continua horrível, inveja continua horrível, despeito continua horrível, muda uma coisa. Muda uma coisa. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Muito obrigado e bom dia para todos.